Nossa rádio. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Nossa rádio. A Rádio Paul Music apresenta mais um programa pelo nosso site www.radiopaulmusic.com.br ou em todas as plataformas digitais e na TV Paul Music. E também nós estamos transmitindo pela 105,9 Rio de Janeiro e a 88,9 Belo Horizonte. Você não pode deixar de nos assistir. A rádio do seu coração, Paul Music. Você ouviu e virou um fã. Começa agora o programa Partir do Pão, da Tanger Music, Escola de Ministros. Família, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui chamando vocês aí para mais esse tempo, sentar aí na mesa com Jesus, creio. Tempo de parar tudo, então muitas vezes vocês não vão conseguir realmente parar, fazer essa pausa, mas como diz Paulo para Marta, você está muito ansiosa, mas acalmar o coração. Às vezes não é a ação, mas é o coração. E oro que o Senhor venha nos conduzir hoje aqui, amém? Fazer uma oração aqui. Pai, nós agradecemos por mais esse momento contigo, agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer hoje aqui. Pedimos a Ti, Pai, o envio dos Seus anjos, querubins, serafins, anjos ministros agora nesse lugar. Que os Seus anjos venham fluir junto conosco, porque nós não conseguimos fazer nada sozinhos e a Sua palavra nos ensina que nós damos, o Senhor dá ordem aos anjos para que venham nos servir. Então nós cremos nesse lugar do compromisso com os céus, na qual nós estaremos agora aqui. Eu oro, peço a Ti a conexão, que o Senhor venha conectar nossos pensamentos, que o Senhor venha conectar nossos corações. Pai, eu oro por cada ouvinte aqui, cada um que estiver assistindo. Pai, nessas casas, libera o shalom sobre a vida dessas pessoas. Libera, Pai, a porção necessária sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha trazer conexão, Senhor. Conexão dos céus com a terra. Porque o Senhor nos chamou para ser aqueles que fazem essa conexão, Pai. Nós somos embaixadores dos céus. Então, oro em nome de Jesus. Pessoas aqui, Senhor, venham resgatar, Pai, sua posição de embaixador. Vem resgatar, Pai, a condição de filhos. Os filhos maduros, os filhos de Deus, estão prontos para receber a herança. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Envia anjos agora, Pai, a nos conectar. Envia anjos agora a liberar, a tocar agora. Eu oro por anjos tocando agora, Pai, nos corações, tirando toda a ansiedade, como nós falamos. E como falou em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo apresentai com ações, súplicas e ações de graças. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos estar aqui, já estamos aqui cumprindo a Sua palavra. E a ação de graça é parar para estar falando contigo, o parar para ter esse relacionamento, Pai. Nós estamos entrando agora na viração do dia. Pai, ora em nome de Jesus, que era o momento em Gênesis 3:8, que Adão e Eva tinham um encontro contigo, e ali, Senhor, eles desfrutavam da Sua presença. Pai, vem nos permitir ter esse lugar de acesso, vem nos permitir ter esse lugar de conexão, de encontros e revelações, para que nós possamos crescer em maturidade como filhos. Pai, em nome de Jesus eu oro, peço a Ti, Senhor, toca nas mentes nesse momento, tira, Senhor, toda a depressão, tira a lavassora da labaço, canta labaço, toda a crise de ansiedade. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por visões sendo abertas aqui hoje. Pessoas vão ter visão aberta, Pai. Todos nós podemos ter visão aberta, porque todos nós vemos no mesmo lugar, vemos do
dos céus, viemos do Espírito, tudo nasceu no Espírito. Eu oro em nome de Jesus, toca, Pai. Envia anjos a tocar agora, Pai, na visão dos seus filhos aqui, Pai. Para que assim possamos falar, eu faço porque eu vejo Jesus fazendo. E aqueles que vêm possam ver mais. Aqueles que vêm possam ver mais ainda, Pai. Porque são as experiências que nos tornam ainda mais seguros, mais maduros. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, no ouvido de cada um, a começar do meu também, Pai. Para que nós possamos estar sensíveis a ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos sim ter a certeza que estamos indo para o caminho certo. Não somente lendo e vendo algo, mas ouvindo a Ti, tendo a certeza, assim como as ovelhas, elas não enxergam muito bem, mas elas ouvem muito bem. E é assim que nós pedimos, Pai, vem tocar nos ouvidos, envia anjos agora, tocar no ouvido de cada um aqui que estiver ouvindo, cada um que estiver aqui assistindo, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela parte do tato, Pai, pela sensibilidade, discernimento do espaço do lugar. Toca, Pai, em nome de Jesus, no corpo de cada um de nós, que nós vamos ficar sensíveis à Tua presença. Que ao entrar no lugar, Pai, nós possamos até discernir o ambiente como está. Mas o lugar que nós queremos estar em Ti. É o que nós queremos, Pai. Nos permita ter sensibilidade de sentir o Teu toque. Sensibilidade de sentir o Teu calor. Eu peço a Ti, ativa sobre a vida de cada um aqui que está assistindo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor. Vem, em nome de Jesus, está tocando agora nos lábios de cada um. Vem, Senhor, purificar nossos lábios. Que nós possamos sentir o gosto, o mel, que é o doce nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus também eu peço, Pai, vem, está tocando, Senhor, nas nossas narinas. Para que nós possamos sentir o cheiro da mirra doce, o cheiro de Cristo no nosso meio. Vem, Senhor, nos levar nesse lugar de ativação. Vem nos levar nesse lugar, Senhor, de intimidade. Para que nós possamos, Senhor, felizes falar em Seu nome, falar de Ti às pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, por um tempo do Senhor, o Aion. Que esse tempo venha a ser do Senhor, consagrado a Ti. Toma liberdade sobre nossas vidas, na minha mente, no meu falar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hein? Eu estou com vontade de orar. Já que eu estou com vontade de orar, né? Vou pedir para vocês, por favor, deixem aí pedidos de oração para a gente começar, tá bom? Então, aí, manda aqui pra gente, eu creio que o pastor vai estar mandando aqui, né, pastor? Tá? Falam que vocês estão precisando de oração, tá bom? Pra gente estar orando aí no final aí, dependendo da quantidade do pedido, eu paro um pouco antes ainda. E aí eu vou estar orando aí por vocês, tá bom? E eu creio que eu vou só orar, eu sou o porta-voz, quem faz é o Pai, né? Seus anjos fazem aí, através de nós aí. Então eu tô no aguardo aqui das orações de vocês, em conexão aqui com o pastor. Bem? E também eu quero estar pedindo para vocês tá nos acompanhando, né? Nós temos o Instagram aí no @DrogeMusicOficial, né? E tem aí nosso contato do telefone, né? Aí para vocês estarem entrando em contato conosco, caso vocês querem participar dos eventos que nós temos feito. Terminamos nessa madrugada aí a oração, né, de 7 dias no Monte Virtual. Gente, foi um presente, foi tremendo mesmo, assim, foi poderoso. Houve libertação, foi maravilhoso. Para mim também, vi muitas coisas acontecer no nosso meio. Foram 7 dias preciosos ali, né? Então eu vou pedir para vocês estarem conectados, né? Então entre em contato conosco no Instagram, estou sempre postando.
todos os últimos 7 dias do mês eu tenho esse encontro. E é de madrugada, 3 horas da manhã. Enquanto tá acontecendo aí um monte de trabalho, né, feitiçaria, nós estamos lá intercedendo, né, estamos ali de prontidão aí, pelo menos os últimos 7 dias aí do mês, para ter um tempo de descanso para se recuperar, né? E eu tenho encontrado pessoas fiéis a estar junto aí, estamos orando, intercedendo, tá bom? Então, e lá também, eles apresentam o caos de vocês, tivemos muitos testemunhos, a gente tem um grupo de torre de oração, e nesse grupo lá, pessoas dando testemunho, então o intuito é propagar mesmo o evangelho, cumprir o propósito do evangelho, né, através da vida de vocês, né, através de nossas vidas, nós somos somente os canais e o Senhor vai operar e vai multiplicar. E através também, depois disso, a gente tem os cursos que eu falei para vocês, mentoria e imersão no Espírito. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso. O curso, o intuito de vocês estarem, eu dou atividades para vocês estarem fazendo. A cada semana vai aumentando, que nem tem o nível 1, nível 2, nível 3. Nós agora vamos começar com o nível 4. Estamos em oração aí para ver como vai ser essa estrutura do nível 4. E vai começar já no próximo... em agosto, porque agora no mês de julho a gente vai entrar de férias, a gente vai ter a última aula agora, né, nessa semana, e depois a gente vai estar liberando aí para as férias aí o curso, né? E aí eu vou pedir para vocês, né, tá se inscrevendo, nos chamem pelo Instagram, chamem pelo telefone de contato que está aí na tela, né, o pastor aí colocou para vocês, tá? Então nos chame, nos procure, lembrando, é tudo gratuito, gente. O curso que vocês vão estar fazendo é gratuito, né? Então esse curso vocês vai, exemplo, do primeiro mês eu peço para vocês estarem orando em línguas durante meia hora. Aí vocês falam lá, entrando na sala de oração, saindo da sala de oração, o tempo que vocês vão ter de conexão com o Pai. Sala de oração é o que? É um lugar de conexão, um lugar de encontro, né? O que a gente muito fala aqui de intimidade. Pode ser no carro, pode ser, né? O intuito é você ter um tempo conectado com o Pai, parado ali, falando com Ele, né? Então, a cada semana a gente aumenta 15 minutos. Eu costumo falar que é um exercício espiritual, eu sou um atleta espiritual, né? Então, primeira semana é 30 minutos, a segunda passa a ser 45, né? E depois 45 aí já entra sendo 1 hora de oração, aí na outra semana e vai aumentando, né? Então, a cada nível eu dou sequência desde o primeiro nível, o primeiro tem conexão com o segundo. E aí a gente vai passando algumas tarefas a mais proféticas aí para tá ativando mais o profético, né? Que esse é o nosso papel, é trazer a essência da igreja primitiva, né? Então, desde que a gente conheceu a Cristo e viu a forma que ele se manifestava, né? Não era somente com palavras ou amor, mas era poder, sinais, maravilhas, mas não tem como a gente se mover através de sinais, poder e maravilhas se não tiver intimidade. Então nós vemos aí várias vezes Jesus parando para falar com o Pai, né? Então ele tem esse relacionamento, chamando os apóstolos para estar orando, tendo momentos de oração, né? Então nas festas bíblicas a gente vê durante as festas eles tendo esse momento de comunhão, de partir do pão, né? Inclusive quando veio o Pentecostes foi no Shavuot que a gente já falou sobre isso, né? Quando veio a tábua da lei, então eles estavam ali consecutivos, né? Uns 10 dias ali em oração e adoração e o Senhor liberou o favor, a promessa que Jesus havia declarado sobre nós, né? Então tudo é gerado através da constância da busca, né? Então não somente buscar, né? Peguem essa chave, mas ser constantes. O Senhor nos chama para a constância. Amém? Então, quero reforçar aqui. E peraí, que você está falando desse curso de oração? Da onde é isso, né? Que eu acho que eu nem falei, né? Às vezes eu esqueço. Então, nós temos uma escola. É uma escola cristã de música, escola de artes e também ministros. Então, o intuito de nós levarmos essa cultura de oração, o que é através das artes, através da música, né? Então, onde tem as aulas, temos uma base, temos uma sede
lá na Lapa, no centro da Lapa, em São Paulo, aqui em São Paulo, né? Então lá a gente tem as aulas, temos lá no prédio comercial a gente tem as aulas que acontecem de canto, de violão, de bateria. Então já estamos com projetos de ter aula de dança também, estamos com professora de dança. Então o intuito é de fluir nas artes, futuramente até teatro, né? Então o intuito é de fluir através das artes, mas levando a cultura de oração. E a gente fala muito aqui sobre jejum, sobre oração, intimidade, né? Então acaba envolvendo essas atividades lá na escola, a gente tem as vigílias, né? E tem esses exercícios, esses cursos que são gratuitos até porque como já paga o curso, então de violão, exemplo, então não tem necessidade de estar pagando, né, esses cursos que a gente está dando. Aí no final, quem puder, né, eu falo, quem sentir no coração, sentir abençoado, eu peço para estar ofertando no final do curso, né, mas também não tem obrigação, a pessoa, né, conforme a condição de cada um, que o intuito mesmo é a gente estar propagando, estar multiplicando aquilo que o Senhor tem liberado sobre nossas vidas. Amém? Então eu vou estar entrando aqui com um estudo com vocês. Obrigado, Jesus. Eu quero estar conectando vocês a um lugar de entrega. Então, todo momento, o título que eu quero entregar para vocês é a renúncia. Tá? O título que eu quero entregar para vocês é a renúncia. Por que a renúncia? A renúncia, né, nós usamos muito, até eu não sei se eu comentei, eu sou ministro de libertação também, pai me deu essa honra, esse presente, eu estou aprendendo muito. Eu achei que eu sabia, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. E ministro de adoração, né? E aí o que acontece? Quando nós estamos lá fazendo as orações, renunciando, né? Renunciando pecados, aí a gente fala dos nossos pecados, declara os nossos pecados, pede perdão para Deus, dos antepassados, coisas que a gente pode ter feito no dia a dia, enfim. São diversas formas, né, que a gente tem lá um contexto, estudos específicos para estar orando e abrindo mão, renunciando, né? Pedindo perdão, se arrependendo, né, pelos atos, pelas ações que ocorreram, né, os sentimentos, enfim. E aí, nossa vida é feita de renúncia. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos de amor, sim, mas quando nós falamos de Cristo, nós falamos também de renúncia, de morte, porque foi assim que o Evangelho realmente passou a existir. Até então, os apóstolos, eles se converteram depois da morte de Jesus. Até então eles andavam com Jesus, crendo na fé, mas eles não tinham a certeza. Tranquilo? Eles passaram a realmente viver essa certeza quando Jesus ressuscitou. Aí virou a chave, falou, opa, o que Jesus estava falando aqui é a pura realidade, é o que ele estava ministrando, né? Então, aonde que eu quero chegar, né, sobre a vida de vocês, né, sobre a minha vida, porque eu sempre falo, né, quando eu estou ministrando, o Espírito Santo fala comigo também, e ele mostra pontos. E a gente vai falar lá no Sermão do Monte. É importante a gente entender que Jesus ele nos chama para a gente servir, né? Pega essa chave, nos chama para servir as pessoas. Ele chama para a gente doar,
né? Ele nos chama para estar orando, para a gente estar abençoando, né? E abençoando os adversários, né? Para a gente estar jejuando. É necessário a gente entrar no lugar de renúncia. E quando nós falamos de renúncia, é renunciar nossas próprias vontades. Não que nós temos que ficar nos açoitando lá, falando, eu preciso sofrer. Não. Mas o que eu falo da renúncia é que existe a vontade carnal, existe a vontade espiritual. Então, buscar as coisas de Deus primeiro, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando nós estamos posicionados, buscando as coisas de Deus, automaticamente vai fluir no processo. O Senhor lá no céu já está acontecendo, então já está gerando aquilo que você precisa. Então, se muitas vezes não tem gerado, não tem acontecido coisas ao seu favor, é porque você ainda não se entregou o suficiente. Não morreu para você. E, gente, o que eu falo não é entregar suas riquezas, né, ou entregar o seu corpo, né, para Deus, falar agora vou me consagrar aqui. Não é só isso. Óbvio que a gente tem que entregar tudo para Ele, né? E a gente está falando para Deus. Mas o que eu falo aqui é o coração. Lembra que eu sempre bato nessa tecla. Mateus 6,21, onde está seu tesouro, está o seu coração. Então que o dinheiro não venha a ser o Senhor em sua vida, que não venha a ser aquilo que vem te levar a ter preocupação todos os dias. O que vai te motivar a acordar de manhã não vai ser o trabalho, mas fazer a vontade de Deus. Tá entendendo aqui? Eu sinto essa necessidade de ver a galera. É que eu tô acostumado a fazer as lives e ver a galera. Então, é diferente, entende? Você acordar, né, e falar, eu vou acordar que eu vou fazer tal coisa pro Pai. Vocês entendem? A prioridade. Nossa prioridade tem que estar em Deus. Sim, a gente precisa trabalhar, é necessário trabalhar. Mas eu digo que é muito mais necessário confiar. Entende? Quando você vai trabalhar, né? Quando você estiver no trabalho, você não vai trabalhar para o dono da empresa, né? Ou para você mesmo. Entende? Você vai trabalhar para Deus. Porque onde você colocar os seus pés, o solo é santo. Amém? A palavra nos ensina isso. Lembra José? José, ele ficou preso dentro da cadeia. Ele fez o melhor dele. Porque o coração dele não estava preso nos irmãos que colocaram ele dentro de um buraco, sendo que eles viram que ele era o filho predileto. Ele não ficou preso nas circunstâncias passadas, mas ele buscou fazer aquilo que era a vontade do Pai. E aí, o que é o maior exemplo nós temos aqui? Que a gente vai falar de Jesus. Jesus é Deus, a gente está falando de Jesus é Deus. Tudo bem, mas ele veio como homem, ele cumpriu as coisas como homem. Hein? Mas aí a gente vai para José. Fala de José, entendeu? José, ele era um homem. Então ele literalmente passou por um processo, ele viveu um processo, mas ele não se submeteu à mente dele. Porque a mente está relacionada às lembranças passadas, está relacionada às emoções que ele viveu, né? A alma, o sofrimento, a rejeição. E hoje nós temos a cruz. E ele não tinha o exemplo de cruz. Nós temos hoje, nós olhamos para uma cruz, porque a gente fala sempre cruz, né? Porque a cruz está vazia. Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, quer dizer que ele viveu um processo.
E para que nós possamos ver esse processo, é necessário a gente viver e aplicar essas bem-aventuranças, são as 8 bem-aventuranças que a gente falou lá em Mateus 5, né? E aí, do 3 ao 12, que é ser humilde de espírito, né? Então, ver a nossa necessidade de avanço de nosso coração, ministério na igreja e na cidade, né? E reconhecendo que os dons que nós temos não são nossos, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, mas é Ele que está nos capacitando para algo que não é o que é gerado dentro de nós mesmos. Vem dele. E nenhuma boa dádiva é nossa, vem de Cristo. Vem de Cristo. É meu lamento pelo avanço, que é estar desesperado o suficiente para ser extremo na busca desse avanço, né? Então é o quebrantamento que somente o Espírito Santo pode nos levar a nos arrepender, nos quebrantar, né? E a gente já falou tudo sobre isso. O caminho de mansidão tendo um espírito de servo, usando nossos recursos, que é o que a gente está falando aqui, nosso tempo, usando o nosso dinheiro, nosso serviço, entende? E o nosso serviço está relacionado em tanto em fazer coisas manuais como até mesmo orar, porque orar é trabalhar. Entende? Então quando nós estamos orando, nós estamos trabalhando a favor de Deus. E aí quando nós estamos abençoando os inimigos, que a gente estou falando aqui, repetindo, né? Isso faz parte de você morrer para você mesmo. Porque lá em Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Então se você está sendo atacado por uma coisa, são duas situações. Obviamente a pessoa ela não é perfeita, tem alguma brecha, alguma coisa, e o inimigo tem potencializado isso nela, mas aí eu vou virar para você e falar, se o inimigo está usando pessoas e está te atacando, é porque você tem brechas em você que precisam ser alinhadas. O inimigo só vai onde a gente tem brecha. A gente precisa reconhecer o que é nas nossas fraquezas. Eu sou falho, por isso que a gente fala, eu sou falho. Eu sei onde eu tenho falha. Eu busco e consertar essas falhas, mas não quer dizer que eu sou perfeito nisso. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu oro que espero que você entenda. Imaginei as cabeças dele. Então, a fome pela justiça é buscando constantemente a Deus e ao romper do seu reino, e esse é o papel da Tanger. Eu junto com os professores, com os profetas, homens e mulheres de Deus, nós estamos lá tentando propagar, levar o reino de Deus através da constância da busca, foi o que eu falei? Né? Então sermos constantes, é a constância que vai nos levar em transformação. Né? A palavra fala, em glória nós somos transformados, em glória, uma glória após a outra. Né? Até quando a gente faz as vigílias lá, nunca é a mesma coisa. Tanto é que eu nem monto um script, nada. Eu simplesmente vou e deixo Deus fluir. Muito menos para louvor, não preparo nada. E muitas das vezes ainda é um fluxo espontâneo, né? Então, porque eu amo isso, eu gosto do espontâneo, porque eu sinto como se desse essa liberdade mais para o Espírito Santo. E aí entra mostrar misericórdia, tratar os outros com o Espírito, quando eles falham, atacam e nos desapontam, né? E a gente olha com aquele olhar lá de tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque você também pode errar, você também falha, né? A misericórdia ela está muito relacionada com a compaixão, mas a compaixão é você se colocar no lugar do outro, a misericórdia é você se colocar no lugar de Deus mesmo. Da mesma forma que Ele tem misericórdia por você, pelas suas falhas, seus pecados, Ele te ama e Ele te abençoa. E ser puro de coração, procurar andar em pureza em nossos pensamentos, palavras e motivos. Esse é o intuito de nós estarmos entrando nesse lugar constante de transformação, aonde nós não iremos falar palavrão,
né? Não iremos ficar falando demais, né? Até mesmo de pessoas, né? Nem falar devemos falar de ninguém, né? Mas simplesmente tá pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, como se ensina Tiago. Então, tornando-se um pacificador, trazendo a paz, a cura, os relacionamentos quebrados, que esse é o papel do cristão, né? O Senhor nos chama para esse lugar de alinhamento, de reconstrução, como Neemias. Mas antes a gente sair ajudando, pacificando a vida das pessoas, é olhar como está a sua casa. O que você tem feito na sua casa? Então, perseverar na perseguição, suportar essa questão e como eu vou falar? Como se fosse diferença de pensamentos, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos as primícias de Deus, todos nós. Ninguém tem a digital igual a de ninguém. Até gêmeos, né? Então, gêmeos, enfim. Então, suportar, né, as pressões e defender o que é a retidão. Por mais que nós venhamos passar por circunstâncias, nós não devemos deixar de ser retos perante a Deus. Isso tudo que eu estou falando para vocês é buscar esse caminho matando a nossa vontade. Porque é mais fácil falar mal, né? É mais fácil, né, não ser pacificador e ficar levando contenda. Às vezes até tem gente que gosta, né? É bom, é legal ver isso, né, no instinto animal, né? Pessoas com a questão, né, de ter maldade no coração, da impressão que aquele que tem mais maldade no coração, tem pessoas que têm a impressão que ele é mais forte. Entende? Aquele cara que não tem misericórdia, ele é mais forte, mais resistente. É aquele cara que fica falando, vou buscar a justiça de Deus, que é isso, eu vou agir com a justiça das minhas mãos. Eu vou caminhar em mansidão, querer servir as pessoas, eu quero que elas me sirvam. Eu quero ser servido. Né? E eu chorar, ter lamento, choro, quebrantamento, não, eu sou forte, já passei por tantas, que eu sou forte. Eu sou forte. Humildade de espírito, não. Eu sei o suficiente, tudo que eu conquistei agora foi sozinho. Eu não dependo de ninguém. Será que essas palavras estão vindo de você ou as anteriores? Entende? Então tem os dois lados. Como você tem agido? Como você tem pensado? Esse é meu papel aqui. É trazer esse conceito, né, e olhar para nós mesmos. Gente, eu não estou falando que eu sou santo aqui, amém? Mas eu estou falando que eu creio que o Espírito Santo está ministrando, que eu também olho para mim. Eu tenho coisas a consertar todos os dias. E a cada hora tem que estar sempre se autoavaliando. Em Mateus 6:2, não toques trombeta como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus nos chama para evitar soar trombeta, né? Chamar a atenção da nossa devoção e paixão por Deus. Não que, né, tem a canção, né? Que até fugiu a melodia aqui. Fugiu, olha, não pode cantar agora, fugiu. Fugiu. Depois eu desenrolo ela. Então, o que acontece? Então, cantar, né, falar do amor de Deus não é errado. Mas o que a gente está falando aqui, às vezes a motivação. Né, tem muitas vezes a gente está subindo no altar com a motivação errada. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Então, é nosso desejo de falar, né, de quanto amamos Jesus,
né, de gritar para o mundo, né, mas só que existe motivações, né, de estarmos posicionados ali, entregando. Você está falando porque você transborda do amor de Jesus ou porque você sente necessidade de ser visto ou reconhecido? A confiança em Deus gera recompensa. Então, quando a gente vê lá Jesus, ele falando para nós, né, em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se tornará galardoador dos que o buscam. Então ele irá o que? Recompensar. Precisamos ter confiança de que seus olhos estão em nós e que ele nos responde quando nós falamos com ele. Em Mateus 6,4, a tua esmola ao teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6,6, eu porém quando orares o teu pai que vem em secreto te recompensará. E Mateus 6,18, se jejuais, assim o teu pai em secreto, o teu pai que te vem em secreto te recompensará. Entende? Já falei várias vezes sobre esses versículos, eu amo repetir eles, até uma forma até de eu colocar como selo no meu coração, selar esses versículos, porque é no secreto, né, que ele vai nos gerar recompensa. E quando eu falo secreto, eu não ficava fazendo as coisas escondidas, mas a motivação do coração, se tiver milhares de pessoas, tá tudo bem, saber lidar com essas milhares de pessoas. E se não tiver ninguém também, porque o que está em importância, em evidência, não está relacionado a você fazer algo para pessoas, mas sim para Cristo. Para Cristo. Em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. E quando nós falamos de obra, gente, a obra, ela não está só relacionada em você fazer a obra numa igreja, no ministério. Isso não é errado, óbvio que não, que eu trabalho, eu faço obras na igreja, sou voluntário. Mas nós, quando estamos orando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos adorando, num lugar que ali poucos estão vendo, ou ninguém está vendo, você está colocando um tijolinho ali. Você está construindo. Você vai construir. Você está construindo em lugares que ninguém está vendo. Mas Pai está vendo. Amém? Eu quero chamar vocês para esse lugar de construção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Pai. Pedimos a Ti. Vem, Pai, em nome de Jesus, liberar sobre a vida de cada um de nós, Pai, esse entendimento. Mateus 6,33, Pai. Buscai primeiro o reino de Deus. Que nós vamos buscar abrir mão de nós, Pai. Que nós vamos abençoar as pessoas, Pai. Que nós vamos servir, Senhor. Que nós vamos abençoar de forma em oração aqueles que nos perseguem. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos estar jejuando, Pai. Abrindo mão de alimentos para poder... o motivo do nosso jejum é para que nós vamos ter mais sensibilidade para ouvir a sua voz. Não é errado fazer jejum para pedir coisas para nós, até mesmo ministério, mas o principal motivo é ter a intimidade. A intimidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro, peço a Ti, Senhor, libera sobre nossas vidas. Vem liberar, Senhor, em nome de Jesus, sobre nossas vidas, um lugar de intimidade. Um lugar, Pai, de confiança, de renúncia, como nós começamos a falar. E nós vamos morrer para nós mesmos.
servindo, doando mesmo, dinheiro, doando roupas, doando coisas, abrindo mão, Senhor, de coisas que não vão ficar presos em nada. Doando serviço, dando as nossas mãos, nosso trabalho. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, que o Senhor venha estar liberando sobre nossas vidas essa unção de amigo que o Senhor mostrou quando eu estava pregando uma vez, Pai, falando de Enoque. Aquele que o Senhor tomou para si. E o Senhor não deixou ele experimentar a morte. Eu creio que ele vivia uma vida de renúncia. Ele vivia uma vida como nós vivemos. Aqui tinha uma família. Pai, mostre para cada um agora aqui aonde são áreas que seus filhos estão deixando a desejar, Pai. Se eles não têm abençoado aqueles que têm perseguido eles. Se eles têm falhado nessa prática do jejum, Pai, nem que seja um pouco, 3, 4 horas por dia. Mas o importante nesse tempo estar falando contigo, orando, fazendo devocional. Seus filhos não têm liberado, Pai, bênçãos, ofertas, não têm, Senhor, dado roupas, não têm, de alguma forma, abençoado financeiramente, porque o dinheiro também é abrir mão. Seus filhos, Senhor, não têm parado para falar contigo, orar. Porque orar é trabalhar. Mostra, Senhor, áreas que falta na vida dos seus filhos. E na minha vida, eu me coloco aqui, Senhor. Cada vez que eu compartilho esse estudo, Senhor, eu fico me analisando e pedindo para o Espírito Santo me mostrar o que eu preciso fazer para ficar alinhado com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero subir mais alto ao terceiro céu. Eu quero subir mais alto ao terceiro céu. Ora mama suye. Dela masud la masudi. Dela mama sud la masudi. Shira masudi. Eu quero mais. Eu quero mais do meu amado. Eu quero mais do meu desejado. Revelar Jesus.
lugares que nós estamos falhando contigo. Te pedimos perdão. Vocês podem orar junto comigo. Pai, vem revelar onde eu estou falhando contigo. Onde eu não tenho me doado para ti. Pai, vem revelar onde eu tenho me movido pelas minhas vontades. Vem revelar onde eu tenho manipulado. Falando que estou fazendo as coisas para ti, mas na verdade estou fazendo para mim. Estou me agradando e não querendo agradar a ti. Peço perdão, Pai, por toda manipulação. Peço perdão, Pai, por toda falta contigo. Envia anjos, Pai, a tocar no meu ouvido agora, para que eu possa te ouvir. Eu quero te ouvir. Entrar nesse lugar de perfeição. Eu quero te ouvir ao ponto de ouvir a batida do seu coração. Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, ouvi a batida do teu coração. Como eu te amo. Eu abro mão, Jesus. Pode fazer essa oração para Jesus. Eu abro mão, Jesus, de tudo que me atrapalha a viver uma plenitude do teu amor. Pai, eu oro por experiências sendo liberadas aqui hoje. Aqueitai-vos, saber que eu sou Deus. Sou exaltado sobre as nações. Eu quero confiar mais em ti. Eu quero te amar cada dia mais. Jesus, eu quero te amar. Jesus, eu quero tudo te entregar. Jesus, eu quero te amar mais. Jesus,
essa minha porção necessária, Rio amado. És a minha porção necessária, Jesus. Jesus. Eu vejo Jesus dançando com pessoas aqui hoje. Ele quer mais. Vejo pessoas deitadas no colo de Jesus, ele fazendo carinho. Ele quer mais. Às vezes nós falamos que para nós querer mais, mas acho que a vontade parte mais dele, querer mais de nós. Te pedimos perdão, Jesus. Quantas vezes nós temos te negado, Jesus? Quantas vezes nós temos negado o seu colo, Jesus? Quantas vezes? Eu só quero o teu calor. Não adianta ter riquezas, trabalho, responsabilidades, se não tivesse tempo contigo, Jesus. Se não tivesse olhar para ti. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Levando mensagens para o Pai. Vejo anjos trazendo a resposta para os filhos. Obrigado, Jesus. Amém. Tanger Music é uma escola de ministros que tem o objetivo de levar a cultura de oração através das artes, seja em técnicas vocais, violão, teclado, dança, teatro, artes visuais e muito mais. Tanger Music, há 7 anos, conectando pessoas que buscam intimidade com Jesus. Tanger Music. Se você deseja mais informações, entre em contato através do 11 98341 1135. Tanger Music, levando a cultura de oração através das artes. Aleluia. Ora estejam todos inteiros. Como é bom, né? Jesus, ele é real, família. Jesus, ele vive. Ele vive para interceder por nós. Ele vive por nós. Eu quero pedir para vocês estarem apresentando diante do Pai esse tempo.
E peça para ele estar revelando para vocês o que é necessário, tá bom? Para vocês, para ele revelar para mim. Pai, eu oro no nome de Jesus, o Senhor vem revelar, Pai. Tudo que nós falamos aqui, onde estou com falta contigo durante o dia. Por favor. Tá bom? Então, família, é isso. Finalizamos aqui. Eu creio que o Pai já fez o que tinha de fazer. Tem aí no rodapé aí quem sentir, né, de lançar uma oferta de gratidão por esse tempo. Fica à vontade, tá bom? Tem o número aí para vocês estarem ofertando. E glória a Deus, quero agradecer pelas ofertas, né, que vocês têm dado. Tem contribuído aí para a missão, pela obra aí que a gente está fazendo. E, enfim, que a ideia é aprimorar, fazer sempre o melhor aí para servir. Meu chamado é para servir, tá bom? E cada oferta eu oro aqui abençoando, que o Senhor venha multiplicar na vida de vocês. Que quando nós colocamos a oferta no solo fértil, o Senhor multiplica. E a unção que está sobre as pessoas que vocês estão lançando vai sobre vocês. Quando eu faço, eu trabalho com oferta, eu falo de trabalhar com oferta na vida de apóstolos, pastores, pessoas, até mesmo, quando Deus manda eu faço porque é a maior chave que eu aprendi. Então eu agradeço, pessoas pelas ofertas que vocês já têm liberado, pelas bênçãos que têm feito, tá? E que eu oro que o Senhor venha continuar multiplicando sobre a vida de vocês, derramando um novo óleo cada dia. Eu oro em nome de Jesus que venha nunca faltar, a botija, porque o óleo já está liberado. Anjos vão estar sempre liberando óleo aí sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Próxima semana estaremos aqui, segunda-feira, 17h30, horário de Brasília. Obrigado aí por todos que estão nos acompanhando, cada um aqui no Kauai, mais 600 pessoas aí ao vivo aqui acompanhando o Kauai, mais de 100 aí, pastor, mais de 100, 140 aí, mais de 140, glória a Deus por cada um, ninguém deixou pedir oração. E é isso, eu tô aqui para servir. Quem quiser oração, peça, e eu vou fechar aqui orando, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo, Pai. Eu oro que o Senhor venha estar, não pedir oração, mas o Senhor venha estar atendendo, Pai, cada necessidade aqui, Pai. Pessoas que estão querendo, de repente, uma nova vaga de trabalho, para ter mais tempo contigo, porque essa é a ideia, a gente pedir coisas que venham estar relacionado contigo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha liberar provisões, Pai, até de alimento, pessoas que estão tendo dificuldades em casa, mas, Senhor, que o Senhor venha mostrar, direcionar. Como eu aprendi com uma pastora, em momentos de dificuldade, a gente abrir um jejum, um propósito e saber que isso vai passar, tudo é um processo. Mas também que venha abrir a boca para a igreja que congrega, para amigos, pedir ajuda, que o Senhor venha se manifestar também, em nome de Jesus. Eu oro por as emoções, pessoas, Pai, que deixaram, Pai, aqui, de repente houve separação, Senhor, e está machucado com a separação, machucada com a separação. Pai, eu oro por cura, Pai, nas emoções aqui, pessoas venham ser curadas, Pai. O que foi ministrado aqui vem atender essa necessidade, Pai, humana, Pai, de sentir o vazio preenchido, Pai, de sentir a sua presença, porque a sua presença, Jesus, porque ela é tudo. A sua presença é tudo para nós, é o que nos basta. Eu oro em nome de Jesus, vem tocar na vida daqueles que anseiam, que precisam. Pai, aqueles que não têm a fé ainda necessária, aqueles que não se converteram, de repente estão ouvindo aqui, de repente veio parar nessa transmissão, mas eu oro que o Teu Espírito Santo venha testificar no coração, que venha aceitar o Senhor como o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, tendo a plena certeza que não existe outro caminho para as nossas vidas. Minha vida foi transformada quando eu te aceitei. Tantas pessoas aqui têm testemunhos de vida, de repente eu posso tirar um dia e dar um testemunho aqui, Pai, em nome de Jesus, mas eu oro, peço, Pai, que pessoas venham voltar a Cristo,
Pai, em nome de Jesus, oro que cada um aqui está ouvindo, até aqueles que já estão firmes, venham ficar mais firmes. É o que nós temos orado e falado aqui da constância. Libera essa constância sobre a vida dos seus filhos. Libera mais amor, que venham ser como a chama ardendo no altar e não se apagando, como fala em Levítico, Pai. O fogo arderá e não se apagará. É o que eu oro e peço, Pai, sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. A chama ardendo, a chama acesa sobre a vida de cada um aqui, Pai. A busca, o acesso, Cristo se manifesta sobre a vida dos seus filhos hoje. Pai, em nome de Jesus, envia anjos. Jesus se apresenta, que haja uma manifestação do céu sobre a vida de cada um aqui que está assistindo. Nós oramos, Pai, pelo tocar no coração. Acende aquela chama que já foi apagada. Toca naquela chama que já foi apagada. Pai, nós oramos também, Pai, pelas mentes. Se necessário, se for da sua vontade, libera a cura necessária, Pai, sobre as cabeças. Pessoas com problemas de depressão, que venham se sentir acolhidas, pessoas com problema de depressão venham se sentir amadas nesse momento, abraçadas. Pai, não somente por mim, mas por Cristo. Cristo se manifeste sobre a vida dessas pessoas. Pai, toca na parte espiritual dessas pessoas, para que tenham discernimento, entendimento que o Senhor está presente, que o Senhor é real, que o Senhor é uma pessoa. Arabassora da Labás. Pai, em nome de Jesus, oro por enfermidades nos corpos. Pai, oro por ossos, se necessário. Anjos venham tocar, Pai, nas áreas que cada um aqui tem como necessidade de receber cura. Em nome de Jesus, que haja o fluir da cura. Libera o seu óleo, libera os anjos necessários em cada lugar aqui. Que haja manifestação, não para a glória do homem, mas para a confirmação e testificação que existe uma igreja que ora, uma igreja posicionada, onde o próprio Cristo se coloca como intercessor. Que a palavra fala que o Senhor vive para interceder por nós. Em Hebreus 7:25, em nome de Jesus eu oro para esse lugar de intercessão. Eu oro onde o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Arabassora da Labás, que venha ser esse fluir, essa intercessão nesse momento, atendendo que eu não sei o que seus filhos precisam, mas o Senhor sabe a necessidade, e que essa necessidade durante essa oração venha a ser tocada, venha a ser transformada, venha a ser como um antídoto, a transformação, a cura necessária, porque não é de homem, mas sim do Senhor. Envia anjos agora, ministros de cura. Anjos, arabaçou o próprio Jesus. Vem abraçar e curar depressões. Vem tirar todo vazio, todo pensamento de morte que bate em retirada e volta pelos 7 caminhos da onde veio. Se tá alguém aqui pensando em morte, em nome de Jesus, nós declaramos vida. Vida, como fala em João 10:10, o Senhor nos ensina, Jesus chamei para ter uma vida e uma vida também em abundância. É o que nós oramos aqui, profetizamos vida em abundância, em nome de Jesus. Amém. Família, glória a Deus. E próxima semana. Termina agora o programa Partir do Pão, da Tanger Music, Escola de Ministros. Não perca, na próxima semana voltamos no mesmo horário. Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for. Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador. Na cidade ou região, no